Pelo amor de Deus, que final de semana para a dupla Grenal, mas acho que ficou pior para a gente. Ficou pior para o Grêmio, que conseguiu a façanha de perder para o, até então, lanterna do campeonato, né? Tinha conquistado aí 9 pontos em 51 disputados. Para mim, o Vasco já tinha ido de arrasta para cima, já estava pegando a mão de Deus aqui, né? Enfim, né? Mas o Grêmio conseguiu a façanha de perder, de conseguir ressuscitar o Vasco, né? De dar um alento lá para a torcida, para a enorme torcida do Vasco. É uma pergunta, a pergunta de $1 milhão, né? O que está acontecendo com o Grêmio? Porque nos preocupa demais. São 5 jogos e uma vitória, né? Nos últimos 5 jogos. Se pegar o recorte do Brasileirão, tem 2 vitórias ainda, mas os últimos 7 jogos a gente pode pegar aí alguns resultados e muito pouco desempenho. Se a gente for pegar aí nesse recorte, talvez o jogo contra o Botafogo, que perdeu em casa, né? Mas ainda assim teve um desempenho um pouco melhor do que das outras partidas, porque teve pelo menos um volume de jogo. Os 2 últimos jogos foram bizarros, assim. Ontem, praticamente, eu vi uma reprise do jogo contra o Goiás e conseguiu ser pior ainda em relação ao resultado. Né? Não sei te dizer o que está acontecendo. Eu acho que é uma mistura de vários acontecimentos. Não sei se daqui a pouco a novela do Soares pode ter prejudicado um pouquinho o ambiente. É nítido que alguns jogadores, algumas atuações individuais não estão rendendo o que a gente esperava, e a gente pode citar aqui o Bitelo, né, que está há mais tempo aí entregando muito pouco. Ontem teve o Natan também, que entrou de uma forma que foi bizarra, a forma que ele jogou, já tinha sido assim contra o Goiás. O próprio Luizito Soares, não sei, eu espero que o Renato tenha essa semana aí e tem a semana inteira para trabalhar, para recolocar, né, a sua ideia de jogo. Tem reforços agora, né? Ele mesmo falou na coletiva que o grupo deu uma inchada e que a fila anda. Foi muito forte a coletiva do Renato ontem. Ele disse que o grupo dele inchou e que a fila anda e que todo mundo está tendo oportunidade. Então, acredito que essa semana a gente vai ter alguma mudança para o jogo contra o Fluminense, e aí tem que mostrar alguma coisa dentro de campo. A fila anda, né, Gabriel? Mas a fila também tem que andar de uma maneira ordenada. Eu não entendi muito a hierarquia do Renato, né? O Renato tem um cuiabano que faz gol, que vem bem e do nada toma uma arquivada. O Renato tem o Ferreirinha jogando bem e aí ele justifica que o cara é reserva, dizendo que ele tinha que entregar mais, no outro jogo ele já é titular, né? Numa semana para outra. Ao mesmo passo em que o Ronald entra, faz um gol e depois o Mila entra no jogo. Eu não entendo onde é o Gustavinho é chamado depois de muito tempo sem ser aproveitado. Aí o Iturbe entra no jogo contra o Atlético, depois não pega banco, agora pega banco, mas não entra. Essa fila tá andando como, hein, Gabriel? Acho que o Renato também tem que acertar esse parafuso, né? Sem dúvida. Uma boa noite a todos aí, para a enteada toda que tá com a gente. Mais um programa aí para falar um pouquinho de Grêmio e de Inter. Cara, tem tudo isso que tu falou, né? São vários componentes, várias variáveis, como a gente costuma brincar. O Renato tem, sim, grande responsabilidade sobre o que aconteceu nos últimos jogos, sem dúvida nenhuma. Ele é o comandante. Ele está comandando esse barco aí que, nesse momento, está balançando bastante. E eu falei hoje até no nosso programa à tarde aqui, eu e a Kek estávamos conversando um pouco sobre isso. Eu acho que tem um outro componente aí também, que é um pouco assim, mostrar para a torcida e para a direção o que não dá mais para usar. E só pode ser isso, eu não vejo mais como outra justificativa alguns jogadores entrarem, né? E chega a um ponto que, em muitos momentos, a comissão técnica deve conversar juntamente com a direção, e aí tem o burburinho da torcida, fulano de tal tinha que entrar mais, tinha que dar uma oportunidade para Beltrano, e blá, blá, blá. Eu acho que isso acontece, né? E a gente ouve isso, a gente sabe como que é o clima do futebol. E aí, daqui a pouco, ele lança a mão de alguns jogadores que, em algum momento, alguém pediu, e ele, de repente, estava dizendo, esse cara aqui eu não posso mais usar. E aí ele bota em campo só para a gente ver que não tem mais como. Ele fez isso contra o Goiás, né? Ele usou o Zinho contra o Goiás, e o Zinho não correspondeu, tanto que ele entra no início do segundo tempo com o Zinho e já tira ele com 30 minutos em campo, né? E aí ontem ele entrou, colocou o Gustavinho no segundo tempo, que perdeu um gol sozinho, ele o goleiro, era só botar para dentro e empatar o jogo. Mas aí tem esses componentes que tu colocou, né, Thiago, que a não entrada do Ronald, a questão do Iturbe não poder entrar, que aí
Cuiabano me chama muita atenção, né? Esse é o principal, e aí eu vou falar dele no final. Mas não entrou ontem, por exemplo, o Iturbe porque não tem capacidade física nesse momento. Eu acho que o Grêmio está trabalhando melhor, porque o jogador tem qualidade, mas se não tiver no último furo físico, hoje em dia no futebol, tu sabe, não joga. Eu acho que o principal jogador do Grêmio no ano, né, sem colocar o Luis Soares, que aí é um outro ponto, não dá para colocar na mesma panela aí. Vamos colocar aí o Bitelo. O Bitelo, cara, é um jogador que claramente tem alguma negociação e tá com medo de se machucar. Claramente, não tem outra coisa a dizer. Ou ele não é essa bola toda, que a gente pensava, ou ele tá sentindo alguma coisa e ele tem uma negociação e ele não tá pondo o pé na bola. Porque ontem, o recado do Renato foi claríssimo, que a fila anda, que tinha gente que não estava jogando, não estava muito afim, mas o recado ele foi claro para alguns jogadores. E aí vamos incluir... Quais jogadores, Gabriel? Na minha opinião, o Natan caminhou em campo, mais um jogo. Acho que o Renato usou ele muito para mostrar que não tem como, infelizmente. Ou o cara começa a jogar e começa a se esforçar, ou a torcida realmente vai mandar ele embora do Grêmio. O problema é que ele tem contrato até final de 25, e aí é um outro pepino que tem para resolver, né? O Bitelo, que na minha opinião vem a jogos e mais jogos, tomando decisão errada todas as jogadas e caminhando em campo. O Gustavinho, que na minha opinião, infelizmente, é notório, não tem qualidade para jogar com a camisa do Grêmio, e isso acontece, nem sempre a gente acerta, né? E o Luis Soares, cara. Eu tenho que falar do Luis Soares. Quer ficar? Fica, de verdade. Falei isso hoje à tarde já. Se é para ficar, fica o Soares aquele que chegou. Se não quer jogar como tava, mas o Soares não recebe bola, mas a bola não chega nele. Antes não chegava também, ele ia buscar lá no meio campo e fazia gol. Fim. Ele é o Luis Soares, ele é um super jogador. Mas já são 50 dias sem nada, né, Gabriel? E são mais de 50 dias sem estar afim de estar aqui. Então, eu acho que as coisas elas são concomitantes. A gente começa a olhar para as coisas e ver, uma coisa tem a ver com a outra.